Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo do canal Clube de Alemão. Eu sou Alex Garcia, professor do Clube de Alemão, a maior escola online de alemão do Brasil. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso guia definitivo de pronúncia do alemão com a nossa oitava aula, em que eu vou ensinar para vocês a pronúncia das letras H, J, K e L no alemão. Então, antes da gente começar, já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. E já estamos aí na nossa oitava aula do nosso guia definitivo de pronúncia do alemão, e nós vamos aprender essas quatro letras, tá? Em alemão a gente lê assim: H, J, K e E, ok? Vamos começar ali pela letra H. Pois é, gente, o que acontece? O H no alemão, ele vai ter um som muito similar ao R do português quando nós o temos no início de uma palavra. Por exemplo, a palavra rato. Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente não pode arranhar na garganta. Outro exemplo de palavra em português que tem um som muito similar ao do H do alemão é o R duplo, né? Por exemplo, na palavra carro. O que acontece? Em algumas regiões do Brasil, esses dois R's, ou então o R inicial, ele é pronunciado com um som de garganta característico. Então, há pessoas que falam rato ou então carro, assim com o som mesmo bem arranhado na garganta. Isso jamais vai poder acontecer no alemão. Por quê? A gente tem um fonema que eu já ensinei para vocês, que ele vai ter exatamente esse som arranhado, que seria o fonema do CH, não é? Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não quero escutar vocês falando som de garganta, hein? Então é a, ah, zero arranhar de garganta, tá bom? E ele pode aparecer também após uma vogal. Então, o que que acontece? Então, nós temos esse som similar ao R do português e temos um som que ele é mudo, na verdade, a falta do som. Ele, quando ele aparece depois de uma vogal, ele só serve para alongar o som. Então, quando eu ensinei lá para vocês as vogais longas, vocês vão perceber que nós temos, então, sons longos, e o H vai servir para isso também. Então, olha aqui as palavras que eu trouxe para vocês. Haus, que significa casa. Hase, que é uma lebre. Ou então, Hund, que é um cachorro. Bem simples, fácil da gente pronunciar. Agora, vamos para um exemplo em que o H tão somente é utilizado para alongar o valor de uma vogal, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o verbo gehen. Olha a pronúncia, gente. Basicamente é um E longo. Então, nada de dizer gehen. Eu já escutei de alguns alunos falando assim: olha, eu conheço alguém que é da Alemanha e a pessoa foi conversar comigo e ela pronunciou, ao invés de dizer gehen, ela falou gehen. Pois então, gente, quando você está ensinando um idioma para crianças, por exemplo, na escola, quando a gente está ensinando ali o português para as crianças, quando a gente faz um ditado, a gente quer saber como escreve, né? A gente está ensinando para a criança a escrever uma palavra. Então, às vezes, a gente precisa forçar um som para que a criança entenda que aquela letra está ali na palavra. Ou então, quando você está ensinando um idioma estrangeiro, às vezes a gente força o valor ali de uma consoante para que o aluno ele entenda que aquela palavra possui essa letra. Então, embora a pronúncia correta seja sempre gehen com o H mudo, pode ser que um alemão, na hora que esteja conversando com você, estrangeiro, ele vá falar gehen para você não confundir com outra palavra, entendeu? Então ele só está pronunciando aquele H para marcar ali aquela letra para que você sabe do que se trata, tá bom? Ou então quando você tem um nome próprio que de uma rua, alguma coisa assim, e você quer falar o telefone, você quer que a pessoa entenda, tá? Então você às vezes pronuncia esse H só para poder marcar ali a ortografia correta, tudo bem? Então vamos para a próxima, que é a palavra costurar. Nähen, nähen, nada de nähen, tá bom? Depois nós temos ali a palavra esforço, que em alemão a gente diz Mühe. Perceba, eu estou de fato demorando um pouquinho na hora de pronunciar. E precisa demorar.
Por quê? Algumas palavras no alemão eu já ensinei isso para vocês lá na aula de vogais longas e vogais curtas. Se você não assistiu, volta lá. Aqui na descrição tem a playlist, tá? Com todas as aulas do guia de pronúncia. No alemão, algumas palavras, elas vão ter diferenças baseadas apenas no tamanho ali da vogal, se ela é longa ou se ela é curta, né? Então, a gente precisa, se a vogal é longa, a gente precisa demorar na hora de pronunciar, combinado? Continuando agora com a letra J. Pois é, no alemão a gente chama de J. E vocês já perceberam que é o som similar o quê? Do Y, como se fosse uma semivogal. Ya, ye, yi, yo, yu, ok? Então, a gente vai sempre pronunciar dessa maneira, como se fosse um Y. Porém, palavras de origem estrangeiras no alemão, elas vão reter ali a pronúncia estrangeira. Não é igual no português, em que nós aportuguesamos a palavra, tá? O alemão, ele retém ali a pronúncia estrangeira com um sotaquezinho alemão. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só. Sim, em alemão, nós dizemos ja, tá? Agora, a palavra iogurte, existem duas maneiras da gente escrever, tá? Você pode colocar um H ali no meio, vocês estão vendo ali escrito, né? Aqui, ou sem esse H. De qualquer maneira, a pronúncia é a mesma, é Joghurt. Nada de Joghurt ou Joghurt, é Joghurt. E nós temos aqui o mês de julho, que em alemão nós dizemos Juli, ok? Agora, e a palavra jeans? É uma palavra em inglês, e o alemão vai pronunciar no inglês. Então, nós não vamos dizer jeans, mas sim jeans, como nós estamos acostumados também no português, tá bom? Facinho. Agora nós temos a letra K. Em alemão também é K, e a gente vai pronunciar de forma idêntica à forma como nós pronunciamos no português. Ela vai aparecer sozinha, ou então ela vai aparecer precedida por um C, tá? E às vezes também ela pode aparecer duas letras Ks, mas a pronúncia é sempre idêntica, tá? Como o K do português. Olha o verbo kaufen, que é o verbo comprar. Nós temos ali o verbo poder, né, de ter a capacidade de saber fazer, können, können. E aqui nós temos uma variante, né, com CK, mas o som é o mesmo, tá? Schicken, schicken, que é enviar, mandar, né? Muito bem, a nossa última letra do dia é a letra L. Agora nós vamos ter que prestar bastante atenção, tá? Eu sei que muitos de vocês que me assistem são do Brasil, nós temos pessoas também que nos assistem de Portugal, pessoas que nos assistem da Ásia, pessoas que nos assistem da África. Então, isso vai depender um pouco da forma como você fala. Agora, nós que falamos o português brasileiro, temos que nos atentar para um fato. No alemão, a letra L, quando ela se encontra antes de uma vogal, né, ela é pronunciada tal como no português. La, le, li, lo, lu. Porém, quando ela está no fim de uma palavra, ou então antes de uma consoante, a gente precisa pronunciar colocando a ponta da língua lá no céu da boca. Então, al, el, il, ol, ul. Tá? Nada de ao, eu, il, ou, ul. Por quê? No português, quando isso acontece, ou seja, quando o L aparece no fim de uma palavra ou antes de uma consoante, a gente transforma esse L numa letra U, né? E isso não vai acontecer de forma alguma no alemão. Outra coisa, para os nossos amigos falantes do português em sua variedade europeia, africana ou asiática. O L, ele é um pouco, o L dessas variantes do português, ele é um pouco mais forte. Então é el, il, ul, ul, um pouco mais forte. No alemão não, ele é bem levinho. Então, al, el, il, ul, ul, tá? Vamos ver exemplos? Olha o verbo correr. Em alemão nós dizemos laufen, igualzinho o L do português. Depois nós temos a palavra onda, Welle. Perceba que ali eu coloquei dois L's. Qual é a diferença da pronúncia? Nenhuma. Basicamente, esses dois L's aqui servem para que eu encurte o valor da vogal que o antecede. Então, no alemão, eu já falei para vocês que, via de regra, quando depois de uma vogal a gente tem apenas uma consoante, a pronúncia dessa vogal é longa. Agora, se eu tiver duas consoantes, a vogal ela é curtinha. Então, aqui eu não vou falar Welle, eu vou falar Welle. Welle, tá bom? Se eu falasse Welle, eu estaria falando vote. Seria o imperativo do verbo votar, tá bom? Então é Welle. Pessoal, se vocês não assistiram a essa aula de
das vogais é uma das aulas mais importantes, se não a mais importante, do guia definitivo, tá? Então volta lá e assiste. Agora, olha só, eu tenho aqui a letra L, só que ela está antecedendo o quê? Uma outra consoante. Então eu não vou falar kalt, nunca. Eu vou falar kalt, kalt, que significa frio. E agora o L no finalzinho da palavra. Olha só, a palavra número em alemão nós dizemos Zahl, Zahl, certo? Então, muito simples, mas requer um pouquinho de prática. Com isso, nós terminamos mais uma aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, lembre-se de curtir, também se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma aula. Escreve aqui nos comentários o que você está achando do Guia Definitivo de Pronúncia. Um grande beijo para vocês e eu vejo vocês na próxima aula. Até lá! Bis dann!